Bom dia, meus amigos. Bom dia. Muito, muito bom dia. Aceitar a Cristo é o maior ganho. Filipenses 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, Paulo, o apóstolo, dizendo, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Estava aqui enfatizando, que às vezes a gente fala várias e várias vezes a mesma mensagem, a mesma coisa. E ele não se sentia incomodado com isso. Pelo contrário, ele percebia que ele estava alimentando cada vez mais a fé daquelas pessoas. Por isso que eu falo somente, única e exclusivamente, 99% das vezes, sobre a graça. Que é a graça, que é o favor imerecido de Deus. E por que dessa pregação da graça? Porque o evangelho da graça, ele foi revelado a Paulo pelo próprio Jesus Cristo. E nenhum homem ensinou isso a ele, a não ser o próprio Senhor Jesus. E, portanto, o que é mais importante para a nossa vida é termos exatamente essa revelação da fé, do evangelho da graça, que Cristo deu para o apóstolo Paulo. Versículo 2. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Quem esses cães aqui? Cães gulosos, mercadores da fé, pessoas que pregam a lei interessados em aprisionar o coração e a mente das outras pessoas, que arrancam tudo das pessoas, comercializando, vendendo, fazendo da palavra de Cristo uma mercadoria. Então o apóstolo Paulo lhe fala aqui, tomai cuidado com os cães. Pesado, mas é assim que ele se refere aos senhores da lei. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Quando eu falei aqui senhores da lei, não estou me referindo à justiça humana, não. Estou me referindo à justiça própria, à autojustificação. Quando você esquece que quem te justifica é Cristo, quem morreu para te salvar foi Cristo, que foi o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para perdoar todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro, e passa a se auto-justificar por uma conduta sua, muitas vezes hipócrita. Muitas vezes hipócrita. Uma conduta de santarrão. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, ao erro, às falhas, não. Só estou mostrando que espiritualmente nós estávamos mortos e só podemos reviver. O nosso espírito só foi recriado a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo e colocamos Cristo como nosso substituto. Substituto para pagar ao Pai o preço que era cobrado pelo pecado, que nenhuma conduta própria nossa pagaria. Nenhuma. Porquanto nós que somos a própria circuncisão, ele era circuncisado, Paulo, ele era judeu. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, nas suas obras próprias.
Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Uma conduta própria, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o cara tinha uma vida irrepreensível, ilimitada. Todavia, o que para mim ela era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Isso que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ele estava se referindo à sabedoria que ele adquiriu quando ele era um fariseu. Através da autojustificação em seguir e caminhar na lei de Moisés. Entendeu? Porque a partir do momento que ele entregou a vida dele a Cristo, aquilo ali acabou, passou. Vivendo uma novidade de vida. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, das suas atitudes próprias, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscar alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. A graça, a revelação da graça. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestais atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo, os que pregam a lei. A Bíblia diz que o ministério da morte foi dado através de pedras. O que era o ministério da morte? A lei. A lei de Moisés. Tanto que quando a lei foi dada, 3.000 homens morreram. Porque eles pediram a lei, mas não puderam cumprir.
E no primeiro momento que eles deveriam cumprir a lei que eles tanto pediram, eles falharam. E o salário do pecado que a lei cobrava era a morte. Por isso aqueles homens morreram. Por isso aquelas pessoas morreram. Agora, quando o evangelho de Cristo Jesus foi revelado, no ato do Pentecoste, o que aconteceu? 3.000 homens foram salvos. 3.000 pessoas foram ganhas de uma única vez. Você vê o contraponto do que era o ministério da morte, a lei, e do que era o ministério da vida, a graça. A graça de Cristo Jesus. Não fique, não seja levado por todo vento de doutrina. Conheça a verdadeira revelação do Evangelho da graça. Conheça. É necessário que você conheça o Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. Não existe. Não existe. Homens vendem evangelhos diferentes. Mas não existe outros evangelhos. Não existe. Só um evangelho, que é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Um bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos. Graça e paz.